Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa segunda aula, né? Se vocês observarem, a gente parou bem na equação fundamental do patrimônio. Eu vi com vocês no finalzinho da aula os conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, são esses três componentes, né? Que a gente vai analisar no balanço patrimonial. E eles são, vamos dizer assim, fundamentados na equação fundamental do patrimônio, tá? Lembrando que, né, vamos relembrar o que é o patrimônio, né? O patrimônio de uma entidade é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, quem vai ser o patrimônio líquido, né? A gente sabe que o conjunto de bens e direitos ele é representado pelo ativo, tá? E as obrigações, o passivo. Então, quando a gente pega o conjunto desses bens e direitos da empresa que a gente tem e tira as obrigações, a gente fica com o patrimônio líquido, ou seja, com os recursos próprios da empresa, tá? Então, como é que vai ser a composição desse patrimônio, né? Mais uma vez, a gente tem aqui o ativo, com os bens e direitos, e a gente tem o passivo, que são as obrigações com o terceiro, e o patrimônio líquido com o capital próprio. Então, o patrimônio líquido vai ser o que sobrar, né, do ativo menos o passivo. E a gente vai entender o seguinte, como é que esse patrimônio ele é composto, tá? O ativo, a gente vai começar a encarar ele como uma aplicação. Para a gente aplicação de recursos, ativo. Para a gente aplicar recursos, esse recurso ele tem que ter vindo de algum lugar, né? A gente tem que ter a origem dos recursos. Então, o que a gente vai observar? Que o passivo e o patrimônio líquido, eles vão ser a origem dos recursos para a aplicação, né? Para a gente fazer a aplicação. E a gente aplica em quê? No ativo, né? Conjunto de bens e direitos. Voltando lá ao exemplo que a gente viu na aula 2, você comprou um carro. Você comprou um carro, esse carro ele é um bem, é o seu ativo. Você comprou o carro pagando como? Comprei um carro financiado no banco. A origem do recurso que você utilizou para comprar um carro, ela veio de terceiros, ou seja, não foi os seus recursos, não era o recurso que estava lá na sua poupança, foi um financiamento que você pegou junto ao banco para comprar o carro. Então, qual é a origem do recurso? Financiamento junto ao banco. Qual foi a aplicação do recurso? O carro que você comprou. Lembrando que tem os recursos próprios também, né? Que vai ser representado pelo valor que está lá no patrimônio líquido. Então, o passivo são os recursos que vêm de terceiros e o patrimônio líquido são os recursos que vêm do capital próprio. Quando a gente for analisar a empresa, que capital próprio é esse? Os recursos que os sócios depositaram na empresa, né? Para a gente abrir uma empresa, a gente precisa depositar um recurso, né? Precisa, vamos dizer assim, doar esses recursos para a empresa a partir do momento que os sócios abrem a empresa e colocam um capital dentro da empresa, aquele capital não é mais do sócio, é da empresa, então, recurso próprio da empresa. Lembrando que esse patrimônio líquido, ele pode aumentar, certo? Ou seja, é desejável que ele aumente, espera-se que ele aumente. Aumente em função de quê? Ou os sócios colocam mais recursos, ou a própria empresa guarda os recursos que ela está gerando. Então, a gente tem aqui, analisando isso, a composição do patrimônio. Lembrando que os ativos são as aplicações que os recursos eles são originados do passivo e do patrimônio líquido. Pronto. Agora que a gente entendeu um pouquinho a equação fundamental do patrimônio, né, que é lá o patrimônio líquido, que vai ser igual ao ativo menos o passivo, e que a gente sabe quem é o ativo, quem é o passivo, que o ativo é a aplicação dos recursos e o passivo e o patrimônio líquido são as origens, a gente vai ver a configuração dos estados patrimoniais, ou seja, como é que ativo, passivo e patrimônio líquido vão se organizar dependendo da circunstância da empresa, que a empresa se encontra, tá? Relembrando, PL, ativo menos passivo. Considerando essa equação, quais são as configurações desses estados, né, patrimoniais? A gente vai ter um momento em que o ativo, olha aqui grandão, ele é maior do que o passivo.
quando o ativo é maior do que o passivo, tem uma sobra, né, vamos dizer assim, que é representado pelo patrimônio líquido. Lembrando lá da equação, PL igual ativo menos passivo. Quando o ativo ele é maior do que o passivo, nós temos o patrimônio líquido, que isso revela que nós temos o quê? Riqueza própria. Se eu juntar todos os meus bens e direitos e pagar todas as minhas obrigações e sobrar recursos, quer dizer que é o recurso próprio, ou seja, que é representado pelo patrimônio líquido, tá? Mas quando o ativo for maior do que o passivo e esse passivo for igual a zero, ou seja, vocês estão percebendo aqui que não tem mais o quadradinho do passivo, né? Então, o que é que eu estou observando? Que eu não tenho dívidas, ou seja, todos os recursos que foram aplicados na empresa, eles vieram de que origem? A origem própria, tá? Veio do patrimônio líquido, ok? E quando o meu ativo foi igual ao passivo, eu não tenho o quê? Riqueza própria. Tudo que eu apliquei veio de recursos vindo de terceiros, né? De pessoas fora da empresa, de detentores do capital, de quem emprestou. Quem emprestou dinheiro para a empresa não está dentro da empresa, né? É fora dela. Então, o que é que eu estou observando aqui? Que eu não tenho PL, não tenho o patrimônio líquido. Então, eu tenho a inexistência de riqueza própria. Todos os recursos que foram aplicados na minha empresa vieram de terceiros. E quando o passivo for maior do que o ativo, vocês observaram que o patrimônio líquido mudou de lugar? Ou seja, o meu passivo ele está maior do que o meu ativo. Quer dizer que o quê? Que eu tenho um passivo a descoberto. O que quer dizer isso? Se eu pegar todos os meus ativos, né, todos os meus bens e direitos, e for tentar pagar todas as minhas dívidas, eu ainda fico devendo. Ou seja, de onde é que tem que vir esses recursos? Dos sócios, né? Por isso, o patrimônio líquido, ele está do outro lado aqui da estrutura, então quer dizer que os sócios têm que pagar todas as dívidas da empresa, porque o conjunto dos bens e direitos dela, ou seja, o ativo da empresa não é suficiente para pagar todas as suas dívidas, é o que a gente chama de passivo a descoberto, tá? Essa parcela de passivo, ela não está coberta pelos ativos da empresa. Pronto. Aí, para entender, né, a formação do patrimônio, como é apresentado no balanço patrimonial, iremos acompanhar as operações de empresa desde a sua abertura, tá? A gente vai seguir o exemplo baseado pelo professor Ildíssimos. Então, a primeira operação que essa empresa teve, né? A gente vai fazer aqui as operações e vai mostrar ela dentro do balanço patrimonial para você ver como é que se forma o patrimônio da empresa e como é que a contabilidade ela escritura, retrata. Então, a gente constituiu a empresa ABCSA, certo? Essa nossa empresa é uma prestadora de serviços. E os sócios, né, subscreveram o capital de R$10.000, certo? Então, a companhia ABC ela recebeu 10.000 dos sócios, recebeu 10.000 em dinheiro, certo? Lembrando o seguinte, o passivo e o PL sempre ficam do mesmo lado. Então, bora entender o que foi que aconteceu. A empresa ela recebeu um capital de 10.000. Se ela recebeu o recurso do sócio, né, o sócio deu o recurso para a empresa, então, na verdade, qual é a origem do recurso que ela recebeu? É a origem dos sócios que, no caso, a partir do momento que deu para a empresa, aquele recurso vai ser da empresa. Então, a origem é do capital próprio. Então, essa conta aqui de capital, que está representando o valor que os sócios colocaram na empresa, é do patrimônio líquido. Então, aqui está a origem do recurso. Foi aplicado de que forma? Né? Tá em dinheiro, ou seja, está no caixa da empresa. Então, quando a gente for passar para entender aqui o que é que tem no ativo, vai ter aqui caixa, que representa o dinheiro que está dentro da empresa, no valor de R$10.000. Então, vocês estão observando que tá igual aqui, né? O total do ativo está igual ao total do passivo EPL, que no momento, qual a configuração desse estado patrimonial? A empresa ela não tem dívidas, né?
todos os recursos que estão aplicados no ativo veio do recurso próprio. Revela que a inexistência de dívida. O passivo da empresa é zero, certo? Aí, a nossa empresa já começaram a se organizar, as operações dela. O que foi que ela fez? Ela comprou seu edifício sede, tá? À vista por 3 mil, certo? Então, teve mais alguma entrada de dinheiro na empresa? Teve mais alguma origem de recurso? Não, né? Não teve nada, aconteceu aqui no passivo, no PL, mas a gente está observando uma mudança aqui no ativo, certo? O que é que observou aqui? O caixa não era 10 mil, mas a gente não comprou o edifício, então a gente tirou 3 mil do caixa e fez o quê? Aplicou de que forma? Na compra de um edifício. Então, o total é o mesmo, o patrimônio da empresa não cresceu, continua o mesmo da sua abertura, mas a forma que ele está sendo aplicado na empresa está diferente, porque agora a gente tem 7 mil em caixa e 3 mil que foi utilizado para a compra do edifício, né? 3 mil representado pelo edifício. Pronto. Terceira operação. Nós compramos materiais a prazo. Os materiais para começar a operação da empresa. Se a gente comprou a prazo, tem alguém nos financiando. Então, a gente não pagou no momento. O que é que a gente vai observar? Que a gente adquiriu uma dívida. O capital, ele está inalterado, mas agora nós adquirimos uma dívida. Certo? Quando a gente observa aqui, ó, o total mudou. Antes a gente tinha 10 mil, agora a gente tem 13. Que é somando o quê? O passivo mais o PL, que é representado pela conta capital. Então, agora nós temos passivo e PL no valor de 13 mil. Quando a gente vai olhar para o lado do ativo, como é que foram aplicados esses recursos? A gente já viu que os 10 mil do capital foi aplicado no caixa e no edifício. E os 3 mil agora que vieram dos fornecedores está aplicado em forma de estoque de material, que foi justamente o material que a gente comprou a prazo, tá? O patrimônio da nossa empresa, ó, cresceu. Agora, graças a quem? Aos fornecedores que nos financiaram, certo? A próxima operação. Pronto, nós compramos um veículo, tá? A nossa empresa, ela adquiriu um veículo à vista. Ou seja, o que é que a gente vai fazer? Tirar dinheiro do caixa. E a gente comprou esse veículo com que objetivo? Efetuar entregas aos clientes. Aqui no passivo PL não teve mais nenhuma mudança. E aqui no nosso ativo, como é que está a composição agora do nosso ativo? O caixa diminuiu, né? Estava 7 mil. Por que o caixa diminuiu? Porque a gente tirou dinheiro do caixa para comprar o veículo. E agora a conta veículo está no valor de 2 mil. Vocês estão observando, ó, que os valores eles continuam os mesmos, né? Não teve mais nenhuma origem de recurso, certo? A gente só fez redistribuir aqui no ativo. A gente tirou do caixa e colocou em veículos. Pronto. O que é que aconteceu agora? A nossa empresa observou que o edifício que ela comprou era muito grande para as necessidades dela, certo? E ela vendeu parte do veículo, certo? Ela vendeu o pavimento superior do edifício. Desculpa, parte do veículo não tem como vender parte do veículo, ela vendeu parte do edifício. Ela vendeu o pavimento superior do edifício por 1.700, certo? Mediante nota promissória, ou seja, a pessoa que comprou, ela vai pagar a prazo. E o que é que a gente observa, né? Como era a composição do edifício? O edifício, ele tem 2 pavimentos, certo? E como é que a gente vai registrar no patrimônio essa operação dessa venda, né? Então, a gente vai ter que analisar o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que entender qual foi o custo do edifício, né? Nosso edifício custou 3 mil reais, né? E ele tem 2 pavimentos. Então, bora dividir os 3 mil pelos 2 pavimentos. A gente chegou no custo de cada pavimento, que é de 1.500 reais. Então, nosso custo, né, da compra do edifício foi 1.500 e nós vendemos ele por 1.700. Isso vai mudar o patrimônio da empresa, tá? A gente vai verificar algumas mudanças. Então, bora lá, bora pensar, né, com o nosso menininho aqui. Se o ativo aumentou em 1.700, ou seja, por que o ativo aumentou? A gente não está recebendo
uma nota promissória para a gente receber no futuro, né? A gente vendeu a nota promissória, então a gente vai ter direito de cobrar essa nota. O valor dessa nota é de 1.700, né? Correspondente aqui à venda do edifício. Mas o mesmo ativo ele diminuiu em 1.500, decorrente de quê? Da venda do edifício. Então, na verdade, a gente teve um incremento líquido de 200. Se a gente vendeu o edifício a 1.700 e apurou que o custo da parte do edifício que a gente vendeu é de 1.500, né, no ativo, a gente teve um incremento de 200. Onde é que vai ficar esse valor? Certo? Como é que a gente vai representar ele no balanço patrimonial? Vamos lá responder a dúvida do nosso amiguinho ali. Vocês estão observando aqui? A gente teve um lucro, gente. Por quê? Porque o custo do edifício era 1.500 e a gente cobrou 1.700. Então, a gente recebeu R$200 a mais do que custou o nosso edifício. Então, o nosso capital, o nosso patrimônio aumentou. Decorrente de quê? De um lucro. E esse lucro está representado aonde? Aqui, ó, no PL, né? Se lembra que no PL representa o capital dos sócios e o capital de lucro retido na empresa? Então, o que é que aconteceu aqui? Passivo continua a mesma coisa, né? Não aconteceu nada com os fornecedores. O capital também. Mas agora nós temos o quê? O nosso lucro, decorrente da venda da parte superior do edifício da empresa. Então, o total do patrimônio da empresa dá 13.200. A gente sabe que as origens têm que ser iguais à aplicação, né? Sempre os valores estavam dando igual. Então, como é que ficou a composição do ativo? A gente tem o caixa, né? R$5.000 lá, não mudou nada, porque a gente não recebeu o valor da venda do edifício à vista. A gente tem agora aqui títulos a receber. Que títulos a receber é esse? É a nota promissória que a gente tem decorrente da venda do nosso edifício. Nós vendemos mediante nota promissória. Então, está aqui 1.700. O estoque de material continua a mesma coisa. Os veículos, 2.000. E o valor do edifício, 1.500. Por que 1.500? Se estava 3.000, né? Quando nós compramos, foi por 3.000, mas nós compramos os 2 pavimentos. Agora, a gente vendeu um pavimento, então aquele pavimento não é mais nosso, então não tem que estar mais no nosso balanço, não faz mais parte da nossa riqueza. A gente só tem um pavimento agora. E qual foi o valor desse pavimento? 1.500, certo? Então, quando a gente vai analisar aqui a nova composição do nosso ativo, é 13.200, que é o valor igual ao nosso passivo mais PL, certo? Pronto. A gente teve mais uma operação agora. Qual foi essa operação? Nós pagamos metade da nossa dívida com os fornecedores, né? Nós pagamos 1.500 aos fornecedores. Então, como é que vai ficar? Vocês estão vendo aqui que o nosso patrimônio mudou, né? Por quê? Porque nós sanamos a nossa parte da dívida. Então, o valor de fornecedores modificou, capital e lucro continuam a mesma coisa. E aqui no ativo? Se lembra que passivo é uma obrigação presente, decorrente de eventos passados, que para a liquidação a gente tem que ter uma saída de recursos que gere benefícios econômicos futuros. Então, a nossa dívida diminuiu aqui, né? Mas a gente pagou com o quê? Com dinheiro. Então, nosso caixa também se alterou. O valor do nosso caixa diminuiu. Então, essa é agora a nova composição do patrimônio da nossa empresa. Pronto, a gente teve mais uma operação, né? Recebimento de direito. A pessoa que comprou o nosso edifício pagou a nota promissória, né? Então, como é que vai ficar aqui o nosso patrimônio? Se vocês observarem, no total do patrimônio continua a mesma coisa, 11.700, que a gente viu na operação anterior. Ora, por que se a gente recebeu a nota promissória, né? A gente vai observar que, na verdade, só teve uma modificação entre as contas do ativo, tá? Por quê? Estava lá, nós estávamos discriminando lá. Títulos a receber, R$ 1.700. E o nosso caixa estava com outro valor. O que foi que aconteceu? A gente trocou a nota promissória por dinheiro. Ou seja, então, a nota promissória, a conta títulos a receber, ela sumiu, tá vendo aqui? Porque
a pessoa que comprou não mais nos deve, ela sanou com sua obrigação e, em troca disso, ela nos entregou dinheiro. Então, o saldo do nosso caixa aumentou. Então, na verdade, não teve uma modificação do patrimônio, né? Só teve uma reestruturação entre os itens do ativo. A gente trocou um item do ativo pelo outro, certo? Pronto. Agora que a gente já viu, né, com exemplo, como é que se configura lá o patrimônio, a gente vai entender um pouco as conceituações de capital. Aquela continha lá, capital, que tem no patrimônio líquido, né? Quais são alguns conceitos de capital que a gente sempre vai ficar trabalhando agora? Primeiro, capital nominal, né? O que é o capital nominal? É o investimento inicial feito pelos proprietários, certo? É o patrimônio líquido nominal. Quando a gente começou a analisar a nossa empresa, as operações da nossa empresa, os sócios depositaram 10 mil, então aquele foi o capital nominal. Quando é que ele vai ser alterado? Quando os proprietários, né, da empresa realizarem investimentos adicionais ou desinvestimentos, ou seja, quando retirarem quando retirar o investimento que fez na empresa, né, quando algum sócio sair. Então, é nesse momento que o capital nominal ele vai ser alterado, tá? Então, bora ver um exemplo, né? Maria e José se juntaram e abriram uma barraca de doces, certo? Chamada Mazé Doces. Então, o investimento inicial foi de 3 mil em dinheiro, conforme está apresentado aqui. Então, capital nominal que foi colocado na empresa foi os 3 mil. E eles colocaram de que forma? Em dinheiro. Então, esse aqui é o capital nominal. Foi o capital que iniciou aqui a composição da empresa. Foi o capital que Maria e José colocaram na empresa. Certo? Aí, outra conceituação de capital é o capital próprio, tá? Corresponde ao conceito do patrimônio líquido. Em dos slides anteriores tinha lá, patrimônio líquido corresponde a capital próprio. Então, que capital próprio é esse? É o capital inicial, ou seja, o capital nominal, mais as suas variações, né? Decorrente que as empresas vai tendo operação, vai se aumentando o patrimônio dela. E se espera que aumente, né? Esse é o objetivo. Então, bora ver aqui um exemplo de capital próprio. Continuamos com a barraquinha de doces de Mazé. Então, com a venda dos doces, a Mazé Doces, né, a empresa, ela teve um lucro de 1.000. Então, qual é agora o capital dessa empresa? A gente vê aqui o capital inicial ou capital nominal, que for o capital que Maria e José colocaram, mais o lucro, ou seja, as variações do capital inicial. Então, agora, o patrimônio da empresa está em 4 mil. Que esse 4 mil aqui é o PL, é o patrimônio líquido, que foi o capital que foi colocado inicialmente, mais o lucro que teve a empresa. Capital de terceiros, né? O nome já diz alguma coisa, é o capital que é proveniente de terceiros. Terceiro sempre é quem não está na empresa, que é externo à empresa, que é representado por quem? Pelo passivo. É lá no passivo que a gente demonstra as obrigações da empresa, que é o que a gente chama também contabilmente de capital de terceiros. Vamos ver aqui um exemplo, né? A empresa Mazé Doces comprou um carro financiado para fazer a entrega dos doces que Maria e José estavam produzindo. Então, esse carro é um bem, né? Mas de onde é que veio o dinheiro para comprar esse bem? Então, se é um carro financiado, veio do banco, né? Então, a gente vai ter que registrar aqui, financiamento 2.000. Esse é o capital de terceiros que está dentro da empresa. Esse capital, ele vai ter que ser pago, certo? Então, mudou aqui a composição patrimonial. Quanto é que está agora? O total do patrimônio da empresa é 6 mil. 3 mil foi o capital inicial, mais 1.000 de lucro, mais 2.000 de financiamento. Como é que foi aplicado? Em caixa, em veículo, certo? Então, para finalizar aqui a conceituação de capital, a gente tem um conceito de capital total à disposição da empresa. Ou seja, todo aquele capital que está à disposição da empresa, seja ele de terceiros ou seja ele próprio. É a soma dos dois, né? Capital total vai ser capital de credores, né? Que é o capital de terceiros,
mais o capital nominal, o capital inicialmente colocado na empresa, né? Capital colocado pelos sócios e os lucros que a empresa tem. Então, capital total à disposição da empresa são os recursos, é o recurso, né? É o conjunto de recursos próprios e de terceiros que está lá à disposição da empresa. Pronto, então, bora ver aqui um resuminho, né? Do balanço patrimonial, vendo aqui cada parte. Então, vendo pelo aquele conceito de origem e aplicação, a gente tem que passivos e PL são as fontes de recurso ou as orientações, a origem dos recursos, e esses recursos podem vir de quem, né? Podem vir do capital de terceiros, que é representado pelo passivo da empresa, e pode vir do capital próprio, que é representado pelo patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido ele pode se subdividir em quem? Em capital, que é o capital nominal, aquele capital que os sócios colocaram na empresa, e os lucros e as reservas de lucro, que são as variações, certo? Desse capital nominal, que vai compor o patrimônio líquido. E quem é que vai ser o capital total à disposição da empresa? Vai ser o passivo, mais o PL. Tudo isso daqui é uma fonte de recurso para a gente aplicar onde? No ativo. A gente vai aplicar em bens e direitos. Pronto, pessoal. As referências utilizadas nessa aula. Eu vou começar com vocês outro tópico, certo? Que é a parte de escrituração contábil e o método das partidas dobradas. Tá? Como a gente acabou de ver aí, toda a formação do patrimônio, né? A formação do balanço, em decorrente de cada operação, mas como é que ocorre essa escrituração dentro da empresa, né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho do conceito de controle, fazer o controle da empresa através da contabilidade. Quais são esses fatos? Vocês observaram que lá na empresa na Mazé Doces, a gente tinha algumas alterações, né? Colocou capital, comprou o carro, né? Vendeu os doces. Então, a gente vai entender quais são esses fatos. A escrituração contábil, o método das partidas dobradas, o livro diário e o livro razão. Pegando a parte um pouquinho de controle através da contabilidade, a gente vai começar a rever o seguinte: qual é o objetivo da empresa, certo? Segundo o professor Padovese, ele diz o seguinte, que o objetivo da empresa é ter lucro e o objetivo da empresa é continuar a ter lucro, ou seja, ter continuidade. Então, a empresa ela trabalha para ter lucro e ela espera que esse lucro ele perpetue, né? Ele seja contínuo. Então, para que a empresa tenha lucro e para que a empresa tenha continuidade, os administradores, né, os funcionários, a empresa ela vai exercer atos administrativos, certo? Que são os atos da gestão que têm essa finalidade de geração de lucro e de perpetuar a sobrevivência da empresa. Então, o que é que a gente vai ver, né? Então, a partir disso, a gente tem que exercer o controle desses atos para a gente saber se a gente está caminhando certo, através da contabilidade, tá certo? Então, a gente vai sempre estar analisando quais são esses fatos, né? A gente tem o seguinte, que os fatos administrativos ou contábeis são os atos dos gestores ou sócios que afetam o patrimônio da empresa. Então, os atos são exercidos para ter lucro e continuidade. O que a gente vai observar? Que a gente vai ter fatos ocorridos dentro da empresa, que são os atos dos gestores, né, que afetam o patrimônio da empresa. Atualmente, a gente começa a entender como esses fatos de uma forma mais genérica, de uma forma mais abrangente, como evento econômico, certo? Então, são aqueles eventos que vão alterar o patrimônio da empresa. E, tendo em vista disso, qual vai ser o papel da contabilidade, né? Criar mecanismos para promover o controle sobre esses eventos econômicos. A contabilidade ela vai criar mecanismos para a gente registrar esses eventos econômicos, esses fatos administrativos ou contábeis, para que a gente possa controlar eles. Para quê? Para que o objetivo da empresa de ter lucro e de ter sobrevivência, né? Ou seja, ser contínuo,
ele se exerça e a gente consiga atingir esse objetivo, tá? E qual é a forma de controle desse objetivo? A gente vai fazer o registro de todas as ocorrências dos eventos econômicos, né? Por meio de quê? Da escrituração contábil. Todo aquele registro que a gente estava fazendo da Mazé Doces, né? Cada fato a gente estava registrando, a gente estava colocando lá no balanço. É assim que ocorre na empresa, certo? Você tem que registrar tudo o que acontece, porque se você não registrar tudo o que acontece, você não consegue ter um controle, né? Dos eventos econômicos que a empresa está sujeita. Aí, escrituração contábil, né? A gente relembrando lá a aula anterior, que vai ser o registro das operações e preparação dos balanços patrimoniais, certo? Mas o que é que ocorre na realidade? Tanto na empresa de Macei como na empresa ABC, que a gente viu na aula anterior, a gente foi registrando, a gente foi evidenciando no balanço patrimonial à medida que cada fato ia registrando. Mas a vida é dinâmica, a realidade da empresa é dinâmica. A gente não pode ficar fazendo um balanço patrimonial a cada evento econômico que acontece, certo? Até porque ocorrem vários eventos econômicos que alteram o patrimônio da empresa ao mesmo tempo. Adoro o exemplo do supermercado, que a gente consegue, é uma coisa mais prática do dia a dia que a gente consegue visualizar. Então, bora imaginar lá dentro do supermercado. São vários caixas registrando as compras. Então, a cada cliente que passa, cada produto ali no caixa está registrando a compra. Cada compra que é fechada, a cada compra que é paga pelo cliente, aquilo gera uma receita para o supermercado. Então, bora imaginar se a gente fosse registrar um balanço patrimonial a cada item lá que é passado na máquina, né? A cada compra que os clientes efetuam. Não tem como, não tem... o custo da gente ter essa informação, ele vai ser muito alto. Então, o que é que a gente vai fazer? Com o registro nas contas contábeis, a gente vai ficar acumulando cada operação em cada conta contábil e vai chegar um determinado período que a gente vai dizer, olha, pronto, agora nós vamos fechar o nosso balanço, né? Um termo que às vezes a gente fechar para balanço. Não necessariamente você precisa fechar o supermercado para apurar o balanço, mas vai ser o período contábil, né? Que vai ser o período que a contabilidade ela vai parar, diz, não, agora a gente vai apurar o resultado daquele período. Seja por mês, seja por semestre, seja por ano, isso vai depender da necessidade da informação da empresa. Hoje em dia, como a gente faz esse registro, a maioria das empresas, não todas, através de sistemas, a gente consegue essa informação instantânea praticamente, né? O sistema puxa lá os saldos, mas a gente não fica fazendo um balanço patrimonial, como eu vi, aquele era um exemplo didático, um balanço patrimonial a cada transação. A gente vai apurando as transações pelos saldos nas contas contábeis, vai chegar um momento que a gente vai ver o saldo de cada conta e vai fechar o nosso balanço, certo? Pronto. Como eu disse, eu falei muito de conta contábil, mas o que é conta, né? Qual é a definição de conta contábil, né? O professor Padovese, mais uma vez, aqui nos ajudando. Ele diz o seguinte, que é a representação contábil de elementos patrimoniais de natureza igual ou semelhante, certo? Então, se eu tenho lá, se eu tenho estoques, certo? Se eu tenho mercadorias em estoque. Então, eu vou ter uma conta chamada mercadorias, que ela vai me dar o total do que eu tenho, do total em valor, do que representa o estoque dentro da minha empresa, aquelas mercadorias. Então, é a representação contábil de um mesmo item, né? De um item patrimonial, um item do ativo semelhante. Se eu tenho, tenho vários fornecedores que me fornecem essa mercadoria e eu pago a prazo. Então, eu vou ter a conta contábil fornecedores, que nessa conta contábil fornecedores eu vou ter o saldo de tudo que eu estou devendo aos meus fornecedores, certo? Então, nas contas contábeis a gente vai organizar cada item do patrimônio, cada um no seu lugar, para a gente entender qual é a composição desses itens desse patrimônio. Aqui eu trouxe um modelo básicozinho assim, de uma conta contábil, certo? A gente tem que ter o título da conta, o nome da conta. A gente tem que ter o código da conta dentro do plano de contas, que a gente vai ver o que é. E dentro dessa conta, a gente vai ter, vamos dizer assim,
a escrituração, né, o resumo das operações que afetaram aquela conta. Então, a gente vai ter a data, qual foi a operação, se o valor foi lançado a débito ou se foi lançado a crédito e o saldo dessa conta. A questão de débito e crédito a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Agora, pronto, débito e crédito. O que é débito e crédito? Vou pedir um pouco de atenção de vocês, que vocês nesse momento, eu vou falar muito de débito e crédito, talvez você vá se lembrar lá do seu extrato do banco, que tem lá o D e o C, débito e crédito. Esqueça um pouquinho esse débito e crédito do banco para vocês não se confundirem, certo? Que é um pouquinho diferente do que a gente tem na visão básica. Pronto, bora lá entender o que é débito e crédito. Vocês se lembram da equação fundamental do patrimônio, né? Que a gente tem o quê? Que o ativo, ele vai ser igual ao passivo, mais o patrimônio líquido, certo? Todo o balanço que a gente fez, vocês viram que os saldos totais estavam batendo, estavam dando iguais. Então, é o que diz a equação fundamental do patrimônio. O ativo deve ser igual ao passivo, mais o patrimônio líquido, ou o patrimônio líquido é igual ao ativo menos passivo, certo? Aí agora, eu vou demonstrar essa equação desmembrando os componentes, ou seja, quem é o ativo, tá aqui, deve ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, quem é o meu ativo? São os meus bens e direitos, certo? Que vai ser igual ao passivo, que são as minhas obrigações, mais o patrimônio líquido. Então, grava aí, anota aí do lado para você não se esquecer. Então, na nova representação da equação fundamental do patrimônio, eu vou representar os ativos pelos bens e direitos, o passivo pelas obrigações, mais o patrimônio líquido, certo? Lembrando que o PL são os recursos próprios, certo? Esses recursos próprios, qual é a composição? A gente tem o capital nominal, mais as suas variações, certo? Então, a gente tem o PL inicial, que é o capital nominal, o capital que os sócios colocaram lá no início, e a gente vai ter as variações. Como é que a gente vai achar as variações? Como é que a gente vai achar o lucro? O lucro é que vai ser as variações, certo? Comecei falando que, nas primeiras aulas, que para a gente achar o lucro, a gente vai fazer o quê? A confrontação de receitas e despesas. Então, para eu achar o lucro, eu vou apurar todas as minhas receitas e vou tirar todas as minhas despesas. Então, reorganizando aqui, certo? Sim, pessoal, não se confunda, eu coloquei B, que é bens, D, direito, O de obrigação, tive que abreviar para que vocês pudessem ver a equação bonitinha, assim, do jeito que está. Então, bora lá atualizando nossa equação, né? Bens e direitos, que é o nosso ativo, é igual às nossas obrigações, que é o passivo, mais o PL inicial, certo? Que é o capital nominal, o capital que iniciou lá a empresa, mais as receitas menos as despesas, certo? Aí eu queria fazer uma observação. O professor Padovese, ele adverte, né, o seguinte: naquela equação tem lá o PL inicial, mas ele não vai esse PL inicial ele não vai ser imutável, certo? Ele vai se alterando, até porque vai ter as variações com o lucro. Então, isso a gente colocou naquela equação para fins didáticos, certo? Mas essa figura do PL inicial, ela vai se alterando, até porque o próprio capital da empresa, ele pode ser alterado, né? Que a gente viu que ele pode aumentar ou pode diminuir, quando a gente estudou lá o conceito de capital nominal, tá? Então, o valor inicial do PL, ele se altera após cada fato contábil. Se altera em decorrente de quê? Em decorrente do lucro, em decorrente das alterações que a gente tem no próprio capital. Então, para fins didáticos, a gente vai ficar com essa equação, mas vocês lembrem que esse PL inicial ele vai ser alterado, certo? Então, feita essa observação, bora voltar nessa equação. Então, a gente tem bens e direitos igual a obrigação, mais PL inicial, mais a variação, né? Que é receita menos despesa. Então, se a gente pegar as despesas e passar para o lado de cá, tá? Juntar as despesas com os bens e os direitos, a gente vai ter a seguinte equação.
que bens e direitos mais despesas vai ser igual às obrigações mais PL mais receitas, né? A despesa perdeu aqui o sinal negativo quando ela passou para o outro lado, tá? Então, os bens, os direitos e as despesas, ela tem um saldo devedor, certo? As obrigações, o PL e as receitas têm um saldo credor, tá? O que é que a gente vai observar? Bens, direitos e despesas, saldo devedor. Obrigações, PL mais receita, saldo credor. E essa equação ela vai bater, certo? Vai dar, os dois lados da equação vão ter que ser iguais. Então, a gente tem o quê? Que os ativos e as despesas, elas são contas de essência devedora. Não tem uma regra para dizer que o ativo e despesas são de essência devedora. Isso é uma convenção na contabilidade, tá? Então, se eu quero aumentar o saldo dessas contas, eu vou fazer um lançamento contábil, um registro contábil lá naquela conta que a gente viu a estrutura da conta a débito, certo? Então, recapitulando, ativos e despesas são contas de essência devedora. Então, para eu aumentar o saldo dessas contas, eu faço um lançamento a débito. Para diminuir o saldo, um lançamento a crédito, que é o contrário do débito. Então, grava aí. Quero aumentar o saldo do ativo, aumentar o saldo das despesas, lançamento a débito. Quero diminuir o saldo do ativo, lançamento a crédito. Aí, o outro lado, né, do balanço patrimonial e as receitas que a gente acabou de incluir na equação. São passivo e PL, são contas de essência credora, tá? Para aumentar o saldo dessas contas de essência credora, eu faço um lançamento a crédito. Para eu diminuir o saldo, eu faço um lançamento a débito, certo? Então, se eu quero diminuir o saldo do passivo do PL, eu faço um lançamento a débito, tá? As receitas, a gente não vai fazer lançamento a débito dentro das receitas, não. Até porque, se eu quero entender qual foi a composição do meu lucro, as despesas, elas já recebem um lançamento a débito. Então, bora fazer uma revisão. Tem um ativo, que é um saldo devedor. O saldo devedor, as contas do ativo, elas têm a essência devedora, que a gente chama, a essência do saldo é devedor. Então, se a essência do saldo é devedor, quando eu quero aumentar, meu lançamento é a débito. Quando eu quero diminuir, meu lançamento é a crédito. Que esse raciocínio, ele é o contrário para passivo e PL, certo? O passivo tem a essência credora, então, se eu quero aumentar o passivo, eu tenho que respeitar a essência da conta. Então, eu faço um lançamento a crédito. Se é para diminuir, é só fazer o inverso. O lançamento é a débito, tá? E o PL é a mesma essência do passivo, então segue o mesmo raciocínio. Aumento a crédito, diminuição a débito. Qual é o raciocínio para as receitas e despesas, né? Porque vocês perceberam que eu coloquei elas lá, mas qual vai ser o raciocínio? A receita, ela não vai... A receita menos as despesas, a gente vai variar o PL. Então, a receita, ela vai aumentar o PL, que vai ser na confrontação com as despesas, a gente vai chegar no lucro. Então, o lucro, ele aumenta o PL, o prejuízo, ele vai diminuir. Então, a receita, como ela aumenta o PL, ela está lá do mesmo lado da equação do passivo e do patrimônio líquido. Então, para aumentar, ela tem que ter o saldo credor, porque a essência do PL é credora, tá? A despesa, ela diminui o PL. E a gente viu que para diminuir o PL, a gente faz um lançamento a débito. Então, por isso que a essência da despesa, ela é devedora, certo? Esse é o raciocínio para os lançamentos dentro das contas de receitas e despesas e dentro das contas de ativo, passivo e PL, certo? Pessoal, o método das partidas dobradas eu vou deixar para a próxima aula, para a gente ver direitinho por que a gente faz lançamento a débito, por que a gente faz lançamento a crédito, porque a gente observa que
um lado da equação é débito, né, o ativo e as despesas, e o outro lado é crédito. Então, a gente vai entender qual é esse mecanismo de escrituração contábil, que é o método das partidas dobradas. Então, até a próxima aula.